Oi, gente! Chegamos ao nosso quarto encontro da disciplina Saúde Pública, né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre as doenças relacionadas à questão do saneamento ambiental inadequado, né? Na aula passada a gente viu os principais vetores e hoje a gente vai conhecer algumas doenças, agentes etiológicos, ou seja, o que causa a doença, tá? Além de reforçar aí quem são os vetores dessa doença, tá? Então, eu começo com vocês, né, só para a gente relembrar. O que é uma doença relacionada ao saneamento ambiental inadequado? Normalmente, a gente diz que essas DRSAs são aquelas que estão associadas a um abastecimento precário de água, ou seja, quantidade e qualidade de água deficientes, né, ou oferece pouca água ou uma água de má qualidade. Tratamento inadequado do esgoto sanitário. Normalmente esse tratamento inadequado é a falta do tratamento, né? Não existe a coleta, tampouco o tratamento. A contaminação por resíduos sólidos, locais onde há acúmulo de lixo, né, de resíduos, pode haver a proliferação de vetores e, consequentemente, a disseminação dessas doenças. E a questão das condições precárias de moradia, né? Em condições precárias de moradia, a gente vai entender tanto a questão de residências como acho que são construções que não são de alvenaria, construções de taipa, que favorecem a proliferação de vetores, como também a questão de ausência de instalações hidrossanitárias, ausência, né, de... Já está contemplado nas hidrossanitárias, mas, por exemplo, água encanada, tudo isso faz parte das condições precárias de moradia, tá? Esse material, ele está bem extenso, então algumas partes eu não vou me detalhar. O material vai estar postado lá, o PDF, vocês dão uma olhadinha se vocês quiserem se aprofundar, porque não estão todas as doenças, né? Logicamente, que a gente não tinha como falar de todas as doenças, mas tem algumas, assim, que eu considerei que seria importante a gente ter conhecimento. Porém, tem muitos detalhes da questão das formas de contaminação, do ciclo de vida dos agentes etiológicos, e aí eu vou tentar não demorar muito nesses aspectos, que é para a gente contemplar aí num tempo menor, tá? Então, antes de tudo, a gente precisa saber, né, o que é um parasita, né? Um parasito é todo e qualquer ser vivo que provoca doença nos seres humanos. Então, ele está parasitando os seres humanos, né? Então, a gente tem aí vírus, bactérias, fungos, protozoários, os helmintos, tá? E até mesmo alguns artrópodes, né? Que podem aí provocar doenças. E aí, o que é um protozoário? O protozoário, ele é um organismo unicelular, né? Ou seja, formado por uma única célula. E aí, como representantes dos protozoários, a gente tem aí as amebas, né? Que vocês acho que já devem ter visto lá em biologia. Ela tem algumas características, ela se alimenta formando essa bolsinha aqui e suga o alimento, né? Temos aí os tripanossomas, né? O nome é tripanossoma porque ele é uma tripinha mesmo, né? Aqui no meio das outras células, tá? As leishmanias, plasmódio, toxoplasma, então são exemplos de protozoários. E esses protozoários, eles, né, a partir do momento que eles estão no nosso corpo, eles causam diversas doenças, tá certo? Helmintos. Os helmintos também são organismos causadores de doenças, só que eles não são mais unicelulares, né? Eles são organismos mais complexos, pluricelulares, que tem aparelho digestivo, aparelho reprodutivo e é aquele que a gente chama, né, a verminose, né? Quem nunca, né? Esse menino tá com lombriga ou esse menino tá com uma solitária, tá? Então a gente tem aí como representante dos helmintos xistosomas, né? Uma xistosoma fêmea e um xistosoma macho, a gente vai ver eles bem bonitinhos ali. Astênias, né? Famosa solitária, tá? Lombrigas, quem nunca, né? Quem nunca viu uma infestação de lombriga, nem que seja num cachorro, parece miojo, viu? E o ancilóstomo, né? Que causa aí a ancilostomias. Esse aqui é bem sinistro, né? Esse dentinho aí, ó, ele se agarra mesmo, tá? Na parede do duodeno lá, fica lá, bota esse dente lá e começa a sugar nosso sangue. Por isso que quem tem ancilostomias normalmente tem anemia, tá certo?
E aí os artrópodes, né, que também são animais que causam doenças, aí entre os insetos e os carrapatos, que a gente já falou bastante sobre os vetores, né? Lembrando que na maioria das vezes os artrópodes eles são vetores, tá? Os insetos e os carrapatos, eles carregam dentro deles, né, no seu organismo, protozoários, né, alguns parasitas, e eles transmitem para a gente. Então, não é necessariamente o artrópode, né? Ele é o transmissor, ele é o vetor, mas o que causa a doença normalmente é o agente etiológico que está lá dentro desse artrópode. Então, também são organismos pluricelulares, com patas articuladas, aparelho digestivo, reprodutor, sistema circulatório. Aí os mosquitos, barbeiros, piolhos, sarna, carrapato, aranha, escorpião, como a gente viu na aula sobre vetores, né? E aí, falando um pouco, né, vamos começar a falar de algumas doenças. Amebíase. A amebíase é uma doença extremamente, né, tem tudo a ver com saneamento, com a questão de abastecimento de água, tá certo? Porque quando a gente ingere água contaminada com ameba, a gente pode desenvolver a amebíase. Então, o agente etiológico, ou seja, o parasita aí, né, que causa, é a entamoeba histolítica. É a única espécie de ameba patogênica. Existem outras espécies de ameba que não causam doenças, né? Os profissionais de saúde, eles costumam dizer amebas do bem. Né? Não é que elas sejam do bem, mas é porque elas não fazem mal aos seres humanos, tá? Então, só essa espécie aqui é que vai causar as doenças. Aí tem alguns detalhes sobre formas ativas, né? E aí, eu não vou entrar nesses detalhes, vocês vão ver que ao longo dos slides, todos falam um pouco sobre formas ativas, sobre forma mastígota, promastígota, então isso aí a gente vai passar, né? Vamos nos concentrar na doença, nos sintomas, tá certo? Então, as amebas, elas vão para o intestino grosso, né? E por conta disso, a gente vai ter aí, né, como sintoma da amebíase, aquela famosa, né, dor abdominal, colite não disentérica, é aquela que não dá diarreia, né, não disentérica. Mas também a gente pode ter a colite disentérica, que justamente, né, a amebíase, ela é uma diarreia mucossanguinolenta. Então, se vocês conhecem alguém, né, que tá com aquela diarreia sem motivo, que causa muitas dores no abdômen, no baixo ventre, tinha até uma figurinha mostrando o nosso sistema digestivo, mas eu tirei. Mas aí tem a parte do baixo ventre, né, aquela no pé da barriga, aquela dor doída mesmo. Então, pode ser um indicativo de amebíase, tá? Essas amebas, elas podem migrar para o fígado. Lembra que a gente, ela vive lá no intestino grosso, mas em algum momento ela pode ir para o fígado, até mesmo o pulmão ou cérebro, tá? Formando aí algumas úlceras. Como é que se faz o diagnóstico, né? Principalmente todos os aumentos, tá? E esses transtornos, tudo que vive no intestino grosso, né? A gente faz o diagnóstico através de exame de fezes. Então, né? Todo mundo sabe, tem que se arrumar para ir fazer o exame de fezes, levar o potinho, né? Isso. Então, no exame de fezes é analisado ali o material fecal e é identificado, né, microscopicamente, a presença ou de ovos de helmintos, de larvas de helmintos e, no caso da ameba, né, do próprio do parasita, tá? Então, diagnóstico através do exame de fezes. E durante o período assintomático, a eliminação de cistos juntos com as fezes. Então, o cisto é antes dela virar ameba de verdade, né? Ela ainda não é ameba, ela ainda vai ser, ela ainda está em fase de crescimento. Então, se fizer o exame de fezes, detectar cisto de ameba, está no período assintomático. Se detectar trofozoitos, é porque já está no período sintomático. Isso aqui é só para o patologista ele saber o que é que vai procurar lá no exame, tá? E esses cistos aqui, né, principalmente nesse período assintomático, é o que é o mais grave, porque em locais sem saneamento, a partir do momento que essas fezes elas são eliminadas no ambiente com a presença de cistos, elas contaminam a água, tá? Então, esses cistos aqui é que contaminam a água. Se encontra em todo lugar,
né, a amebíase, e a fonte de infecção principal são os seres humanos assintomáticos. Então, de novo, né, por que os assintomáticos? Porque os assintomáticos liberam aí cistos nas fezes, e os cistos é que contaminam a água, tá? Ou o alimento, né? E aí, como é que é o veículo de transmissão, né? Então, o veículo de transmissão seria o vetor, tá certo? Então, veículo de transmissão, ingestão de água e de alimentos contaminados, tá? Com os cistos. Mão suja, né? Aquela famosa, né? Tá assintomático. O grande problema da amebíase é a questão da reinfecção. É muito difícil de tratar, porque normalmente a própria pessoa se reinfecta, tá? Então, mão suja, sujou, não lavou direito, num local que estava contaminado com ameba. As moscas, lembra que mosca é vetor mecânico, né? A mosca pousou lá num cocô de alguém, né? Que estava lá no relento, que tinha aí cistos de ameba, pegou lá naquelas patinhas cabeludas dela, né? Linda, que a gente... hashtag coraçãozinho, né? E aí pousou no nosso alimento, né? E aí contaminou com ameba, tá? A gente vai, come e pode vir a desenvolver a amebíase. Via de penetração, como ela entra no nosso organismo? Pela boca, né? Ou seja, pela ingestão aqui de água, alimentos contaminados, ou se alguém chupar dedo também, né? Vai chupar dedo, então não chupem dedo que é nojento, né? Vai que sua mão tá lá com as amebinhas que você não tá vendo, né? Aquelas agarradinhas na unha, você vai chupar dedo, beleza? Eu sei que eu tô falando um pouco rápido, mas vocês botam aí no slow motion. Eu vou tentar falar um pouco mais devagar. Giardíase, né? A giardia também é outro parasita aí. O agente etiológico, nome científico do bicho que causa a doença é Giardia lamblia, tá? Diferentemente da ameba, ela vive aonde, jovens? Intestino delgado, tá? No duodeno. E aí, a gente também encontra cistos nas fezes, tá certo? E o sintoma, ó, lá na amebíase, a dor era no baixo ventre, porque ela tá no intestino grosso. Giardíase tá lá no duodeno e no intestino delgado, a dor é na porção mais alta e direita do abdômen. A pessoa com giardia, ela tende a perder peso, perde o apetite, perde o sono, né? Que a pessoa com esse monte de sintoma tem que perder o sono mesmo, né? E a diarreia, ela é esverdeada, é diferente, né? O sintoma é diferente do da amebíase, tá? O diagnóstico também é feito através do exame de fezes, né? Presença de cistos nas fezes. Também tem uma distribuição mundial, todo lugar do mundo tem giardíase. A fonte de infecção principal são os seres humanos assintomáticos, né? Aqueles que estão lá eliminando os cistos junto com as fezes e contaminando as águas. E, assim como na amebíase, também é a transmissão através de água e alimentos contaminados, mãos sujas e moscas. E se penetra, né? A giardia penetra no nosso organismo pela boca, né? Através da ingestão aí de água e alimentos contaminados principalmente, tá? Leishmaniose. Leishmaniose, gente, é uma doença que ela é bem desagradável, né? Vocês podem ver aí pelas imagens, pelas fotos, né? Que é uma doença bem desagradável. Então, a gente tem duas formas de leishmaniose, que é a leishmaniose visceral, né? E a leishmaniose cutânea. A leishmaniose cutânea é essa que faz esses ferimentos na pele, tá? São ferimentos bem feios, bem difíceis de tratar, né? Tá aqui cheio de parasita, né? Os protozoários, a leishmania tá tudo aqui, extremamente contaminado, tá certo? Esses ferimentos. E a leishmaniose visceral, né? Aqui tem um gurizinho, ela atinge as vísceras, baço, fígado e pode atingir também a medula, tá? Então,
que causa aí a leishmaniose cutânea são essas espécies de leishmania, tá? Leishmania brasiliensis, amazonensis, guianensis e mexicana. Só pelos nomes já deu pra gente ver que leishmaniose é uma doença típica da América Latina, né? América do Sul e América Central, tá? Então, América do Norte, né? México é na América do Norte, desculpa, tá? Então, ela é uma doença basicamente latina, tá certo? Só no Brasil, ó, tem 2 tipos de leishmania, tá? E a leishmaniose visceral, que também é chamada de calazar, é causada aí pelo Leishmania chagas. É parente lá de Chagas, né? Foi descoberto também aí por Carlos Chagas, tá? E aí, antes de falar ali das formas, eu queria falar um pouco aqui sobre essa questão da leishmaniose. A leishmaniose ela é uma doença que, nos últimos anos, ela tem se manifestado principalmente em animais domésticos, em cachorro, tá? A leishmaniose cutânea. E o que é que acontece? O cachorrinho tá lá com leishmaniose, abre aqueles ferimentos parecidos com esse aqui, tá certo? Lá no cachorrinho, cheio do parasita, tá cheio de parasita. Nessa ferida, tem ferimento que é infeccionado, fica cheio de bactéria. O ferimento da leishmaniose fica lá cheio de parasita. Aí vem esse bichinho aqui, né? O flebótomo, lembra dele que a gente viu lá em vetores? Ele pousa ali naquele ferimento e ele vai, né? Vai pegar os parasitas e ele pode transmitir para as pessoas. Então, quando a gente tem um animal doméstico, que é principalmente o cachorro, com leishmaniose, né, a recomendação dos veterinários é o sacrifício. Então, a gente tem que cuidar muito bem dos nossos bichinhos, ter cuidado com esse, né, bicho feioso aqui, com esse flebótomo, porque ele pode estar trazendo a doença de outro lugar, não deixar esses animais, né, esses insetos próximos aos nossos animaizinhos, aos nossos bichinhos de estimação, porque ele pode estar trazendo a leishmaniose para dentro da nossa casa, né, infectar nossos animais e infectar a gente também. E no caso dos animais domésticos, a recomendação é o sacrifício. Então, ninguém vai querer isso, né? Então, a gente tem aí, né, as formas amastígota e promastígota. Uma é aquela que está lá nos órgãos atingidos. Essa aqui é a que está lá causando a doença. A forma promastígota é a forma infectante encontrada aqui no vetor, tá? Qual é a diferença de uma para outra? Basicamente, faz parte do ciclo de vida. É como se um fosse... a forma que está lá no inseto, né? Quando o inseto transmite para a gente, né? Ou para o animal, tá? Essa forma promastígota, ela vai evoluir para essa outra forma, que é a forma que causa a doença, tá? Então, aqui é a forma infectante, que está lá no inseto, e aqui é a que causa efetivamente a doença. Doença de Chagas. Doença de Chagas, a gente, né, todo mundo já ouviu falar muito, já se conversou bastante. O agente etiológico, ou seja, o que causa é o Trypanosoma cruzi, tá? O Trypanosoma cruzi, ele é um protozoário, onde ele também vai ter as diversas formas, tá certo? Então, ele tem a forma amastígota, ela é encontrada nos tecidos dos mamíferos. Faltou um S aqui. Então, essa forma é a que a pessoa que tem a doença de Chagas, essa forma tá nela, né? Causando a doença. A forma tripomastígota é encontrada na corrente sanguínea e nos dejetos do barbeiro. Ou seja, essa daqui, né, é quando ele vai justamente para... Quando ele pica alguém que está doente e pega o protozoário, tá? E a forma epimastígota é uma forma intermediária que está tanto no intestino quanto nos dejetos dos barbeiros. Essa é a forma que ele elimina para contaminar
aí as pessoas, no caso dos seres humanos, né? Mas pode ser outros, ele pode eliminar em outros locais, tá? Em outros mamíferos. E aí, só lembrando, né? Isso aqui é ciclo de vida, são formas. É que nem o mosquito da dengue, né? Tem o ovo, larva, fase alada. Aqui é a mesma coisa, é como se fosse ovo, larva, fase alada, né? Só que aqui é um protozoário, a gente chama aqui com esses nomezinhos aí, que dá a impressão que eles estão mastigando alguma coisa, né? E aí, questão da doença de Chagas. Quando o barbeiro, né, aquelas espécies específicas de barbeiro, não é todo barbeiro que transmite a doença de Chagas, são apenas algumas espécies, e mesmo dessas espécies, não são todos os barbeiros que transmitem, apenas os barbeiros contaminados. Como é que esse barbeiro se contamina? Quando ele pica alguém que tem a doença, tá? Então, esse barbeiro, quando ele pica aí a pessoa, ele faz, né, provoca aí uma reação, que é o que a gente chama de chagoma de inoculação, né? Então, de inoculação, porque é por onde ele vai inocular os parasitas na nossa corrente sanguínea. Então, ó, esse chagoma, ele pode se apresentar nessa forma aqui, de edema duplo, tá? Edema embaixo e edema em cima. Cuidado, viu? Tá com um terçol, o olho inchado, não vai dizer que tá com doença de Chagas, não, que foi picado pelo barbeiro, não, tá certo? O edema tem que ser embaixo e em cima, né? É uma característica. E mesmo assim, se você tiver com edema embaixo e outro um embaixo e outro em cima, não vá dizer por aí também que você foi picado por um barbeiro, não. Pode ser outra coisa, tá? Mas é uma das características do chagoma de inoculação. E outro é esse ferimento, né? Que faz, tá? Ele fica uma ferida ressecada e fica com um pontinho no meio, né? Que você vê, esse pontinho ele fica mais alto, fica inchado, né, que é justamente por onde houve a inoculação aí dos protozoários, né, dos parasitas aí, tá? Só lembrando, o barbeiro, né, que transmite a doença de Chagas, ele é um animal de hábito noturno, normalmente ele pica a pessoa no rosto, né, por isso que o nome dele é barbeiro, e ele pica no rosto porque normalmente quando a gente está dormindo, as outras partes do corpo estão cobertas, né? E normalmente ele pica quando a gente tá dormindo. Porque se você vê um barbeiro se aproximando de você, você estiver acordado, você não vai deixar ele picar você, né? Então, só pra gente lembrar, né? E ele também é hematófago, né? Ele se alimenta de sangue. Então, no momento que ele pica a pessoa para se alimentar, ele também elimina as fezes contaminadas, né? Cadê? Os dejetos aqui, ó, estão contaminados ou com a forma tripomastígota ou com a forma epimastígota, tá? Então, não é a picada do barbeiro que transmite a doença de Chagas, são as fezes, tá? Mas só que quando ele pica, ele abre, né, um buraquinho na nossa pele, um espaço que facilita a penetração das fezes contaminadas. E aí a gente tem doença de Chagas, né, em duas fases. A fase aguda, cujos principais sintomas são aí febre, mal-estar, tá? Alterações cardíacas, lembrando que essas alterações cardíacas, né, não são a mesma da fase crônica, tá? Pode ser arritmias, alguma coisa assim, tá certo? E na fase aguda existe um intenso processo de reprodução, né? O parasita, ele se reproduz aí bastante nessa fase aguda. Já na fase crônica, né, o que acontece principalmente na fase crônica? O que a gente chama de miocardite, que é uma inflamação do miocárdio, do músculo cardíaco. E aí acontece aí na fase crônica a formação dessas lesões que podem ser tanto no coração, como no esôfago, quanto no intestino, né? Em alguns casos, essas lesões podem demorar de 20 a 30 anos para se manifestar. Porém, entretanto, contudo, todavia, vamos lá. Inflamação do músculo cardíaco. A inflamação do músculo cardíaco leva a uma
perda de funcionamento desse músculo. Então, um dos principais sintomas da doença de Chagas, né, é a questão, na fase crônica, é a questão do coração, tá? O parasita, ele causa essa inflamação no coração. Não tem cura, tá? Como é que se resolve isso aqui? Paciente de Chagas, né, paciente crônico de Chagas, ele é candidato a transplante de coração, porque depois que acontece isso aqui, ó, essa miocardite ou essa lesão no coração, não tem mais conserto no coração, tá certo? Só um novo. Então, esses pacientes mais graves, eles normalmente têm indicação de transplante, ok? E aí, essa doença de Chagas, ela vem aí desde o sul dos Estados Unidos até o norte da Argentina, por questões, ela é uma doença tropical, tá? Climas quentes, então o sul dos Estados Unidos pega aí a parte da Flórida, né? Aquela região que é mais quente, mais próximo ao Equador. E aí, né, no Brasil é uma doença extremamente difundida, tá? Ela é característica de regiões mais pobres, por conta do local onde os barbeiros vivem, né, que são as frestas das casas, né. Então, casas de alvenaria normalmente não tem barbeiros, vai ter em casas de pau a pique, casas de taipa, que são locais onde eles se proliferam. E ela é considerada uma doença negligenciada, é aquela que não está dentro dos programas básicos de saúde, tá? Então, acaba sendo uma doença que ela se dissemina e não existe aí dentro do sistema de saúde um combate mais efetivo a essa doença. Como é que se transmite? Na pele que foi lesionada, né? Lembra lá do chagoma de inoculação, aquela feridinha da mão? Ou na conjuntiva, né? Quando causa aquele edema duplo nos olhos, tá? A conjuntiva é esse tecidozinho que a gente tem aqui na beira do olho, né? Onde as meninas passam lápis, tá? Pode ainda ter a transmissão por transfusão de sangue, embora isso seja mais raro, né? Hoje em dia, os órgãos que trabalham com transfusão de sangue, eles têm um controle muito grande, né, desse material, tá? E existem alguns casos raros de transmissão pelo açaí, pelo caldo de cana e transmissão congênita. Ah, professora, nunca mais eu vou tomar açaí. Tem calma, não te desespera não, né? Que esses açaí que vocês tomam aí na rua, aqueles de pote, é tudo açaí falso, é tudo açaí processado, ultraprocessado, né? Ele passa por aquele processo de UHT, de não sei o que, altas temperaturas e baixas temperaturas, um congelamento a baixíssima temperatura, então aquele dali não tem perigo, tá certo? Esses casos raros de transmissão pelo açaí ou pelo caldo de cana são do produto in natura, tá? Porque, na verdade, assim, às vezes no caldo de cana, vocês já viram passando caldo de cana lá naqueles carrinhos na máquina? Então, assim, já houve casos em que o barbeiro infectado estava ali no meio do caldo de cana, foi junto e a pessoa bebeu o barbeiro triturado, né? E no caso tinha um parasita lá dentro, tá certo? Mas assim, de novo, são casos bem raros, né? E o caldo de cana, não que a gente consome o caldo de cana, vem a cana e a gente consome. Mas esse açaí que vem aí, que vem congelado, não tem perigo, tá? Malária. Então, né, bebês? Malária, ela é uma doença infecciosa, febril, né? Causa febres altíssimas e é causada por protozoários, tá? E novamente, mais uma vez, como sempre, esses protozoários são transmitidos pela fêmea infectada do mosquito Anopheles, o Anopheles darlingi, né? Se a gente dá Anopheles darling, é um Anopheles querido, então, bichinho, né? Por que ele transmite doença? Então, sempre é a fêmea, porque a fêmea é que é hematófaga por conta da questão da postura de ovos, tá? A malária, ela tem cura se for tratada adequadamente
e é uma doença endêmica na região amazônica, né? Então, aqui no Brasil, região amazônica, aí, né? Acre, Amapá, Amazonas, pegando aí Maranhão e Mato Grosso ainda, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, são áreas endêmicas da malária, tá certo? Lembra lá, quando a gente falou de vetores, o Anopheles, ele se reproduz em córregos, né? Que tem bastante oxigenação. Então, ó, lugar melhor do que a Amazônia não tem, né? E aí, gente, é um dado bem expressivo. São cerca de 500 mil casos por ano de malária no Brasil, tá? E aí a gente tem 5 espécies de protozoários que causam a malária, que é o Plasmodium falciparum, o Vivax malari ovale e o Knowles. Não sei nem falar isso, viu? Então, aqui no Brasil, né, principalmente esses três, o Vivax, o falciparum e o malari, tá? Esse aqui, região, né, continente africano, tá certo? E o Knowles, ele é basicamente parasita de macacos com registros humanos, mas ele é proveniente do Sudeste Asiático. Isso não impede que essas formas aqui, elas sejam introduzidas em outros países, né? Tá aí o COVID para mostrar que a disseminação de uma doença, ela pode acontecer rapidamente numa ampla escala mundial aí, né? E aí, o vetor, como a gente já viu antes, o vetor da malária é a famosa muriçoca, né? Também chamada em algumas regiões de carapanã, mosquito prego, tá? E essa muriçoca, né, esse vetor, ele tem como nome científico Anopheles darlingi, que é o principal vetor aqui no Brasil, tá? E ele tem esse hábito, né, de viver no interior das residências, então, né, ele fica dentro de casa. E ele tem aí, ó, altas densidades e ampla distribuição no território nacional, ou seja, em tudo que é lugar a gente encontra. Menos, olha que sorte, né? Menos no sertão nordestino, no Rio Grande do Sul e áreas com altitude acima de 1.000 metros. Aí são locais onde é mais difícil encontrar o Anopheles darlingi. Então, a probabilidade de alguém contrair malária no sertão nordestino é praticamente nula, né? Isso não impede que alguém aqui do sertão contraia malária, né? Só viajar para as regiões onde a doença ela é endêmica, tá? E aí, essa questão da exceção do sertão, por quê, né? É pela questão mesmo climática, tá certo? Porque o Anopheles, ele precisa de água corrente, com bastante oxigenação para se reproduzir. E a gente sabe que a maioria dos nossos cursos d'água, eles são intermitentes, né? Isso, então, não tem boas condições para a reprodução do vetor, tá? Uma foto do jovem, né? Do Anopheles. E, como a gente falou, a transmissão ocorre por conta da picada da fêmea, né, que está infectada. Quando essa fêmea ela pica a pessoa infectada, os plasmódios que estão lá no sangue da pessoa passa para o mosquito. Coitado, né? Tinha nada a ver com a história. Esse mosquito vai atuar como hospedeiro, né? Vai permitir o desenvolvimento do parasito, ou seja, ele é um vetor biológico, tá? Esse parasita aí, o Plasmodium, ele precisa do mosquito para completar o seu ciclo de vida, ok? E aí, né, durante o seu desenvolvimento, uma nova forma, que é o esporozoito, é o que vai ser transmitido de novo, né, para os seres humanos através da saliva do mosquito no momento da picada, tá? Então, o ciclo do parasita dentro do mosquito tem duração, né, em média de 12 a 18 dias. Isso significa que os mosquitos vivem muito, viu, gente? O povo diz, não, mosca vive só um dia. Eu não sei a mosca, mas os mosquitos, olha aí, são vários dias de vida, né?
A questão da transmissão, principalmente horários crepusculares, né, ao entardecer e ao amanhecer, né, por questões do hábito do vetor, tá? E é importante a gente dizer, né, que a malária não há transmissão direta da doença de pessoa para pessoa. Por quê? Volta lá. A forma que a gente tem no nosso organismo, né, é essa forma aqui, ó, de gametócito. E a forma que ela é transmitida é na forma de esporozoito, tá? Então, por isso que não se transmite de pessoa para pessoa, tá certo? Pode haver uma transmissão congênita ou por transfusão, compartilhamento de agulhas, porém é bastante raro. E aí, gente, no mundo, estima-se aí, né, que 214 milhões de casos novos de malária foram registrados, né, com 490 mil óbitos. Então, façam aí as continhas, né, de incidência, 214 milhões dividido por 7 bilhões de pessoas, e a letalidade, né, de 490 mil por 214 milhões. Então, é uma doença que ela é bastante intensa, né? E apesar de não ser tão falada, tá? Basicamente só se encontra a malária em países subdesenvolvidos, né? Então, inclusive no Brasil, né? Países em desenvolvimento, vamos dizer assim, tá? Lembrando que pode haver a exportação ou importação de casos, né? Aí só um mapinha de risco da malária, onde a gente tem o verdinho mais escuro, são as regiões onde tem maior propensão a ter casos de malária, tá? Branco, sem transmissão, glória a Deus, estamos aqui, né, na parte branca. E esses verdinhos, baixo risco, né? Aqui algumas regiões, algumas partes da região sudeste, aqui Espírito Santo e Rio de Janeiro, tá? Principalmente por conta da presença de matas da Mata Atlântica, né, em condições bem densas, tá, nessas regiões. Eu acho que recentemente, eu não tenho certeza, mas teve uma atriz, Camila Pitanga, ela teve, eu não sei se foi malária ou se foi febre amarela, agora a memória não está vindo, mas ela teve uma dessas doenças que são, né, endêmicas da região norte. Ela e a filha num local no isolamento, aí na quarentena, num local de mata, num sítio, não sei o que, uma chácara, e acabaram contraindo aí a doença. Não lembro agora se foi malária ou se foi febre amarela. Bota aí no Instagram que vocês acham, né, no site de fofoca, tá? Toxoplasmose. Então, toxoplasmose é que a gente chama da doença do gato, tá? Então, o causador, né, é um parasita chamado Toxoplasma gondii, e o contágio acontece principalmente devido à injeção de carne, tá? E aí, principalmente carne crua, né? Então, o que acontece muitas vezes é que os animais domésticos, né, como os gatinhos e os cachorrinhos, eles podem, né, ingerir carne que está contaminada, tá? Então, a gente tem gado e porco, eles se contaminam e transmitem a doença por meio da carne, se for consumida mal passada. Muitas vezes, além de mal passada, muitas vezes até mesmo crua, né, principalmente os animais domésticos, tá? Esse protozoário, ele também fica, né, no ar e a gente pode inalar, tá, esse protozoário. Como? Ele pode estar presente no solo, nos alimentos, nas fezes, né, de gatos, pombos e roedores. E aí vem, o grande vilão da toxoplasmose são os gatinhos, né, que são considerados, mas os bichinhos, coitadinhos, eles não têm culpa, tá? Então, os gatos, né, eles eliminam o protozoário, o toxoplasma, nas suas fezes. Então,
Principal cuidado que a gente tem que ter em relação à transmissão da toxoplasmose por gatos é no manuseio das fezes. Então, aquele processo de trocar, né, a areia da caixa de areia, de fazer a limpeza ali, naquele momento é que a gente pode se contaminar, tá? Principalmente pela inalação do agente transmissor. Também quem fica com gato dentro de casa, né, assim, que fica em cima de cama, em cima de sofá, o parasita ele pode, né, estar presente nesses móveis, né, no ambiente doméstico, por conta também dessa mesma coisa, do animal, às vezes ele, né, eliminou lá as fezes, mas aí ficou ainda sujo, e ele suja sofá, cama, esses locais, e aí o parasita fica ali, o protozoário fica ali, e a gente pode se contaminar, tá? Outros animaizinhos, né? As aves, né? O cocô de pombo, cocô de rato também podem transmitir a toxoplasmose. E outros pássaros, né? Calopsita, jandaia, tá? Esses pássaros que a gente gosta de ter em casa também podem transmitir a toxoplasmose, tá certo? E tem outra doença também que é transmitida pelos pássaros, que é... Daqui a pouco eu me lembro. E aí o grande problema da toxoplasmose é quando a gente adquire, se a pessoa adquirir, né, toxoplasmose na gestação. Então, quando a gestante, por isso que os médicos dizem, tá gestante, se afaste de gatos. Os coitadinhos dos gatos, né, nem tem culpa, né? Hoje em dia já se tem muito mais conhecimento sobre a transmissão e já não precisa haver esse afastamento total dos gatinhos, é só tomar alguns cuidados, tá certo? Mas aí o que é que acontece? Se a gestante nunca teve toxoplasmose e adquire a infecção durante a gestação, você vai ter aí a toxoplasmose congênita, né? Tá aqui a buchudinha, pegou toxoplasmose, tá? O toxoplasma gondii, ele vai ser transmitido para o feto, né? O parasita ele se multiplica na placenta e pode infectar o feto, causando diversos comprometimentos. Dentre esses comprometimentos, a gente tem lesões no sistema nervoso central e na retina. Então, toxoplasmose na gestação, você pode ter um bebê com cegueira. Então, muito cuidado. Então, nos seres humanos, né, os protozoários se multiplicam e atacam todos os órgãos, provocando aí uma infecção generalizada. E isso em casos mais graves, tá? Então surgem aí deficiências neurológicas, inflamações nos olhos, complicações musculares, hepatites, pancreatites, podendo levar inclusive a óbito, tá certo? Então é uma doença bastante perigosa. Porém, com o conhecimento a gente, né, já tem bastante tratamento, tá certo? E aí, né, a transmissão gestante-bebê, tá, que a gente já falou, esse é o caso mais grave, né, porque pode apresentar aí o feto hidrocefalia, convulsões, atrofia cerebral, anemia, problemas no fígado e o mais comum, né, que é alterações oculares, principalmente a cegueira, tá, é o mais comum. Aí eu já tive toxoplasmose. Se você já teve toxoplasmose, você já está imune, então você pode engravidar. Nesse momento não vai mais haver a transmissão para o bebê. O problema é só quando a gestante, no caso, né, adquire aí a toxoplasmose durante a gestação, tá? Se antes da gestação ela já teve, não tem problema, ela já tem aí anticorpos. Então, o que é importante, né? Evitar comer alimentos crus, né? Principalmente a carne crua, tá? Tentar fazer aí o congelamento da carne por 3 dias, né? Lavar bem as mãos após a manipulação desses alimentos. Evitar contato com fezes do gato ou lavar bem as mãos após isso ocorrer. Então, quem tem gatinho aí,
né? Tem que ter muito cuidado no manuseio dos dispositivos aí de caixa de areia. Lembrando que depois de 3 dias, mesmo que as fezes estejam contaminadas com os parasitas, depois de 3 dias esses parasitas já estão inativos, tá? Então, é uma opção, né? Você deixar lá a caixinha de areia do seu gato por 3 dias sem trocar. Mantenha seu gato bem alimentado para que ele não precise caçar para comer. Nunca dê carne crua, né? A gente evitar. E se não for possível, né, colocar um chocalho no pescoço para que ele não consiga caçar, né, e comer carne crua, tá? A caixa de dejetos deve ser renovada a cada 3 dias, colocada ao sol, lembrando que os raios ultravioleta eles fazem a inativação dos micro-organismos, né? Os cães também podem transmitir, mas ele transmite não porque tá nele, tá certo? Às vezes está no pelo, né, que ele sujou aí onde havia fezes de gato. E aí a transmissão do cachorro é quando a gente faz aquela inalação, tá? E aí, controle de ratos e insetos. Lavar bem as mãos e unhas após trabalhar na terra, né? Porque a terra pode estar lá contaminada com fezes. Gestantes, evitar essa atividade. A água também pode ser contaminada por fezes de gatos, né? Com o toxoplasma, tá? E se não tiver água tratada, sempre ferver a água antes do consumo. E quem tem reservatório de água, deixar sempre bem fechado, né? Além da dengue, né? Porque quem tem gato, que o gato fica passeando por todo canto, pode acontecer a contaminação também, tá? Esquistossomose. Esquistossomose eu vou simplificar porque já é uma doença bastante conhecida, né? Por nós, tá? Então aqui a gente tem xistossoma adulto, a fêmea nesse formato de tripinha, né? Tá aqui a fêmea sempre carregando a cruz, o fardo, né? E o macho, ele é mais largo e ele envolve a fêmea, né? Para a reprodução. O macho sempre de boa aí, né? Andando aí de chapéu, como você dizia. Foi assim que eu aprendi a identificar os símbolos, tá? Então, né? A esquistossomose, o xistossoma, ele tem várias fases. A gente tem a fase de ovos, né? O ovo é lançado na água com as fezes. O ovo ele só vai parar na água juntamente com as fezes se não houver saneamento, tá? Então, local que não há instalações hidrossanitárias, não tem banheiro, não tem fossa, aquele cano jogando direto em algum lugar que vai bater lá no riacho, vai bater lá no reservatório, tá certo? Então, é uma doença que está muito ligada ao saneamento. Então, esse ovo, quando ele chega na água, ele eclode e vira aí o que a gente chama de miracídio, né? Esse miracídio, ele é uma forma microciliada e ele vai nadando até encontrar um caramujo de uma determinada espécie. Não é qualquer caramujo, tá certo? Se na água não tem caramujo, cadê? Não tem caramujo. Vou riscar ele. Não tem caramujo, o que é que acontece? O ciclo de vida, ó, foi interrompido aqui, não vai haver a proliferação aí da esquistossomose, tá? Porém, tem o caramujo. Então, o miracídio vai, encontra o caramujo e penetra no caramujo. Quando ele penetra no caramujo, ele vai completar o seu ciclo de vida dentro do caramujo. Então, ele vai deixar de ser um miracídio e vai virar uma cercária, né? A cercária é uma forma flagelada, tá? Ela nada. E essa cercária, ela vive livre aqui na água. E a partir do momento que o homem, né, ele entra em contato com essa água, a cercária, ela penetra pela pele. Então, vejam como é fácil a gente pegar a esquistossomose, né? A cercária, ela não precisa, não, eu tô com cuidado, eu não tô botando a cabeça dentro d'água, não vou engolir essa água, não. Tá, não te impede de contrair a esquistossomose, porque a cercária, ela penetra pela pele. Beleza? Voltando aqui de novo, né?
A água tem miracídio, mas se não tem caramujo, não vai ter cercária. Miracídio não contamina o ser humano, tá? E aí as formas, né? O ovo, o miracídio, que ele é microciliado, e a cercária, que ela tem esses flagelozinhos que é para nadar, né? O macho ele é maior e ele abrange a fêmea para a reprodução. E aí a gente tem que é uma doença parasitária causada pelo trematóide Schistosoma manzoni, né? Cujas formas adultas habitam aí os vasos mesentéricos do homem, né? A questão estão lá no intestino. E as formas intermediárias se desenvolvem lá nos caramujos do gênero Bionfalaria. Então, não é todo caramujo, é só o Bionfalaria. E às vezes pode ter o caramujo na água, mas pode ser que esse caramujo não esteja contaminado, tá? É uma doença que inicialmente ela é assintomática, mas pode evoluir para formas clínicas extremamente graves e levar o paciente a óbito. Minha gente, uma pessoa com esquistossomose, ela fica extremamente cansada, além de ter um inchaço abdominal, né? Extremamente cansada, tem calafrios, tem dores no corpo, tá? É uma doença bem sofrida, né? Chamada como barriga d'água por conta do inchaço que dá, né? Que a barriga fica bem grande, tá? E a gente tem aí o homem como hospedeiro definitivo, né? E o parasita, na forma adulta, ele tem reprodução sexuada, ou seja, tem que ter a fêmea e o macho, tá? Os ovos são eliminados por meio das fezes no ambiente, locais sem saneamento, né? Que contamina as coleções hídricas, que podem ser naturais ou artificiais, e a gente vai lá e mergulha lá no córrego, no riacho, no açude, e aí a gente vai se contaminar, né? Então, aqui, ó, é só falando justamente que o ciclo biológico ele depende necessariamente da presença do hospedeiro intermediário, que é o caramujo. Então, se não tem caramujo, mesmo que tenha havido a contaminação da água, o miracídio ele não evolui para a cercária. E só a cercária, aquela que sai nadando, é que penetra na pele para contaminar o homem, tá certo? Então, é isso. Esse monte de coisa que está escrita aqui está dizendo isso, mas aí vocês leem com calma depois. No Brasil, a gente tem registro, né, da doença em 24 estados, principalmente Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. Então, aí estão os caramujos, né, o Bionfalaria. Todos esses Bionfalaria, eles são hospedeiros intermediários aí para o Schistosoma manzoni, tá? Sendo essas espécies aqui, né, Glabrata, peregrina e tenagófila, encontradas na América do Sul, beleza? Modo de transmissão, a gente já falou, né? Lembrando aí, as cercárias são uma forma livre que vive na água, e a forma de transmissão se dá pelo contato dos seres humanos com a água. Transmissão não ocorre de homem doente para suscetível, tá? Não ocorre autoinfecção. Por que não ocorre autoinfecção? De novo, porque nas fezes são eliminados os ovos. E o que é que contamina os seres humanos, gente? A cercária, na forma de cercária, tá? Um homem infectado pode eliminar ovos de Schistosoma manzoni a partir de 5 semanas após a infecção, e ele pode liberar ovos aí durante 20 anos, tá? Já os caramujos, né, eles começam a eliminar as cercárias entre 4 e 7 semanas após a infecção, certo? Um caramujo que foi infectado, ele vai eliminar essas cercárias pela vida inteira, né? A sua vida que é de 1 ano, se não for eliminado antes. Sintomas. Então, na fase aguda, febre, dor de cabeça, calafrios. Calafrio é um dos piores sintomas, assim, um dos mais característicos.
aquela suadeira, fraqueza, muita falta de apetite, dor muscular bastante, tá? Tosse e diarreia. Em alguns casos, pode haver inflamação do fígado e do baço, e aí ocorre aquele aumento de tamanho, por isso que é chamada de barriga d'água, que a pessoa fica com aquele abdômen inchado, tá certo? Na forma crônica, né, a diarreia ela é mais constante e pode aparecer aí sangue nas fezes, além de tonturas, dor na cabeça, coceira, palpitação, podendo causar ainda impotência, emagrecimento, endurecimento do fígado com aumento do volume, aquele que quando você toca, né, você sente duro. Então, assim, muitas vezes o diagnóstico ele acaba sendo um diagnóstico clínico, né, nesses casos mais graves. O médico, só de pegar aqui na região do fígado, de apalpar, né, ele pode identificar a doença, tá? E aqui, né, um indivíduo saudável e um indivíduo doente com fígado e baço aumentados, né? Então, o diagnóstico, tá, principalmente é um diagnóstico clínico, ou seja, você tem que dizer onde é que você mora, onde é que você esteve, se é uma zona endêmica. Descreve os sintomas, né? Aqueles sintomas que calafrio, dores no corpo, então é feito o diagnóstico clínico. E aí, através de exames de fezes e urinas com ovos do parasita, também pode ser detectado. Atualmente, existem alguns exames que detectam a presença de anticorpos no sangue, né, em casos em que a infecção é leve ou sem sintomas. Mas a maioria, né, dos exames, eles são ainda diagnósticos clínicos, né? O médico examinando e diz que é esquistossomose. Tá? Tratamento com antiparasitários, né? Então, tem aí alguns antiparasitários que tratam a esquistossomose. Lembrando que não é qualquer um, né? Qualquer remédio. Não adianta tomar ivermectina, né? Que além de não curar a Covid, nem prevenir Covid, piorou, né? Não sei nem qual é a lógica disso. Ivermectina é um antiparasitário, tá certo? É eficiente no tratamento de ascaridias e outras verminoses, mas não funciona aqui para esquistossomose, tá? Mas aí algumas medicações, elas servem para eliminar tanto o parasita como a disseminação de ovos no meio ambiente. Quando a doença é crônica, ou seja, aquela pessoa que está com a doença 10, 20 anos, tá certo? Ela tem tratamento específico e a pessoa vai viver com aquela doença provavelmente o resto da vida. Brasil, cerca de 7 milhões de infectados. Aqui nessa área vermelha que vem aqui de Minas Gerais até o Rio Grande do Norte e Maranhão, são as áreas, né, de alta... são áreas bastante endêmicas, tá? Os pontinhos azuis aqui na figura são alguns focos, né? E as áreas brancas são áreas que não têm casos da doença. Observe aqui, né? Região norte não é uma região de esquistossomose, mas também, coitada, né? Já é da malária, da febre amarela, de um monte de outras doenças, né? Doença de Chagas. Não é possível que tudo de ruim ia ficar para a região norte. Teníase. Gente, esse material é bem grande, né? Vou falar junto de teníase e de cisticercose, né? Então, a teníase, ela pode ser causada pela Taenia solium e Taenia saginata, né? A solium, ela mede cerca de 4 metros e a Taenia saginata, ela mede cerca de 10 metros. Não é o tamanho máximo, tá? Tem Taenia maior, de 11, 12, 13, 14 metros, tá certo? Ambas as tênias, elas vivem no intestino delgado, né, no intestino fino dos seres humanos, e o homem é o hospedeiro definitivo, tá? E aí a gente tem aí, né, uma Taenia solium e uma Taenia saginata. A diferença dela é a de localização aí das ventosas, né, que a Taenia saginata ela tem as ventosas frontais, enquanto que a Taenia solium ela tem as ventosas ao redor de todo o seu, todo o corpo da cabeça, né? E ela ainda tem esses ganchinhos aqui que é para se aderir à parede do intestino delgado, tá? E ela parece uma fita, né?
ela é um verme desse tipo aqui que parece uma fita, tá? Ele tem esse corpo segmentado, né? Podendo chegar aí a 11 metros. A gente costuma chamar, né, de solitária, porque pelo seu tamanho, normalmente só existe a presença de um verme desse tipo. Não existe infestação por vários vermes desse tipo, como é o caso da lombriga, né, do ascaris. A ascaridíase, ela é caracterizada por normalmente é uma infestação. Existem vários vermes, tá? A solitária, pelo tamanho mesmo do verme, ele não tem mais de um, mas pode sim ter, tá? Só tô dizendo que não é comum. Hospedeiros intermediário. Para Taenia solium, o hospedeiro intermediário é o porco, e para Taenia saginata é o boi, né? O gado bovino, tá? Então, a gente pode adquirir a teníase quando ingere carne crua ou mal cozida, que contém cisticercos maduros, né? O cisticerco já aí prestes a eclodir, tá? Os ovos da tênia. Os cisticercos são os ovos da tênia. Sintoma. Bom, sintoma, você tá lá no seu intestino delgado com um verme de 10 metros, então vai doer, né? Com certeza. Então, desconforto abdominal, náuseas, vômitos, diarreia ou constipação, vai depender. Cólicas intestinais, alterações no apetite, por isso que a gente fala, né? Quando come muito, tá com a solitária, tá? Essa alteração no apetite tanto pode ser aumento quanto perda de apetite, tá certo? Mal-estar geral, indisposição, fadiga, perda de peso, além de insônia, irritação e quietação. Logicamente, né? De novo, imagina um bicho daquele tamanho enrolado dentro de você, vai dar uma agonia, com certeza. Em relação à distribuição geográfica, a gente tem que a Taenia solium, ela é pouco encontrada entre judeus e muçulmanos por conta dos hábitos alimentares. Já a Taenia saginata, ela é pouco encontrada entre indianos. Lembra da nossa primeira ou segunda aula, onde a gente fala sobre epidemiologia, né? O que, quem, quando, onde, como. E aí a gente falou sobre alguns aspectos, né? Que existem fatores culturais que vão determinar a ocorrência de doenças, tá? Então, ó, um exemplo aqui, né? Se judeu e muçulmano não come carne de porco, dificilmente ele vai ter Taenia solium, né? Que é aquela que está presente na carne do porco. Se indiano não come carne de gado, né? A vaca não é sagrada, né? Na Índia, dificilmente vai ter Taenia saginata, né? Lembrando que na Índia existem condições bastante precárias de saneamento. Então, a Índia tem várias doenças que a gente poderia fazer só um aulão sobre Índia. Fonte de infecção, seres humanos. Seres humanos eliminam fezes com os ovos de Taenia, né? E aí pode haver a contaminação da água e do solo, onde os animais, o porco, o gado, eles estão pastando, estão consumindo água, esses animais se infectam e aí o ciclo volta aí para nós seres humanos. Já a cisticercose, só a Taenia solium do porco que causa a cisticercose. A cisticercose, ela é mais grave do que a Taenia, tá? Por quê? Na Taenia, a gente chega, o cisticerco tá maduro, né? A gente vai ingerir, se a carne for mal passada, mal cozida, né? Esses ovos, esses cisticercos e o parasita, né? O verme, ele vai se desenvolver no intestino. No caso da cisticercose, tá? Esses bichinhos, né? Quando os ovos, eles eclodem, libera um embriãozinho bem pequenininho ainda, ele vai passar pela mucosa do estômago, né? Ele nem chega no intestino. E ele vai para a corrente sanguínea. E aí, chegando na corrente sanguínea, ele pode alcançar aí músculos, coração, olhos e cérebro, tá? E quando ele chega no cérebro, é que causa neurocisticercose, que é a forma mais grave da infecção. Então, esse cisticerco, né, na forma, ele chega lá no cérebro e fica aquele monte de cisticerco
no cérebro, tá? Então, acaba sendo uma doença bastante grave. Quem assiste House já teve, eu acho que 1 ou 2 casos de cisticercose em House, tá? Então, a cisticercose ela pode ser assintomática ou apresentar sintomas, né? Cefaleia, convulsões, hipertensão craniana, se ela atingiu o cérebro, tá? Então, a manifestação clínica ela vai depender do local, do número de larvas, né? E da resposta imunológica que a gente tem. Então, pode acontecer deficiência visual, surtos, né, de loucura, epilepsia e outras coisas, tá? Então, aí um cérebro cheio de cisticercos, né? Essas bolinhas são aí os cisticercos. O que é que a gente faz, né? Para não pegar nem cisticercose nem teníase, né? É a mesma forma, tá? Não ingerir carne crua, né? Ou que não esteja bem cozida, ou que não tem inspeção oficial, aquelas carnes do povo matador clandestino, né? Consumir apenas água tratada, fervida ou de fonte segura. Lavar bem as mãos após o uso do banheiro. Lavar bem os alimentos que a gente for ingerir, né? Cuidado com a irrigação de hortas e pastagens, por isso que é importante a questão, quando se fala em reuso de águas negras, né? Aproveitamento de águas negras para irrigação, vamos usar o esgoto para irrigar. É uma coisa bastante delicada, porque tem as culturas que podem ser irrigadas com essa água, você não pode irrigar culturas de altura baixa, né, como hortas, tá? Construir sanitários com fossa. O grande problema das verminoses em geral, né, é a questão da disseminação das fezes no ambiente. Por quê? Porque não tem instalações hidrossanitárias adequadas, porque não tem fossa. Então, precisa melhorar isso aí. Tratamento, né, dos esgotos, para que eles não contaminem solo e água. E locais onde são regiões que têm bastante ocorrência da doença, é importante que se faça o exame, né, periodicamente, porque detectada a presença dos ovos, né, na pessoa, é feito o tratamento, a profilaxia e diminui a contaminação. Aquela pessoa tratada, ela não vai mais contaminar o ambiente, tá? Então, se não fizer os exames, né, todo mundo devia fazer, né, exame de fezes pelo menos uma vez no ano, né, mas se não fizer, pelo menos, lembre de tomar o remédio, tá? Todo mundo tem que tomar remédio de verme de 6 em 6 meses. Filariose. Filariose é causada por parasita e é uma das principais causas de incapacidades permanentes ou de longo prazo no mundo, né? Estima-se que na década de 90, cerca de 100 milhões de pessoas foram acometidas pela filariose. Então, a filariose, eu vou passar para o fim do slide, depois eu volto. Tá aí, né? A filariose, ela é conhecida também como elefantíase, tá? Por conta desse edema que faz principalmente nos membros inferiores. Pode atingir os membros superiores e pode atingir também a região do escroto, né? Do saco escrotal, tá? Mas o mais comum é que aconteça o edema nas regiões, nos membros inferiores. Então, por que ela é incapacitante? Lógico, né? Imagine uma pessoa com as pernas numa condição dessa, essa pessoa ela mal consegue andar, tá? Não consegue levantar, não consegue ficar muito tempo, né, com as pernas na mesma posição. Então, assim, é uma condição bastante incapacitante, tá? Então, vou voltar lá. Então, chamada de elefantíase, né? A filariose linfática coloca em risco aí 1 bilhão de pessoas em todo o mundo, tá? Sendo 120 milhões sofrem da doença e mais de 40 milhões se encontram gravemente incapacitados ou apresentam deformações. Então, é uma doença bastante grave. Decora aí, ó, filariose linfática, a gente vai falar mais sobre isso.
Então, a gente tem aí, ó, 1/3 vivendo na Índia, 1/3 na África e o restante Ásia, Pacífico Ocidental e Américas. Já falei para vocês, né, inclusive que aqui no Brasil, Recife é uma das cidades com maior incidência de filariose, tá certo? Por conta da presença dos rios e canais, né, que cortam a cidade e que tem uma grande quantidade de matéria orgânica, né, uma baixa oxigenação, que é um ambiente propício para a proliferação do vetor da filariose, que é o Culex quinquefasciatus, tá? Então, ela é uma doença endêmica em mais de 80 países, então ela é quase pandêmica, né? Porque 80 países é quase a metade do mundo. É uma doença crônica, né? Com sequelas graves, tá? E também é causa de importantes infecções crônicas e agudas que podem provocar a incapacidade, tá? Além de onerar o sistema de saúde, né? Existe um custo muito grande dessa doença, do tratamento da doença para o sistema de saúde. Os seus portadores enfrentam não apenas as limitações provocadas pela doença, mas também o preconceito social, né? Imagine uma pessoa com uma perna, um membro, uma condição daquela que a gente viu, o quanto essa pessoa não sofre de preconceito, né? O quanto os olhares são diferentes para essa pessoa, tá? Então, a filariose apresenta-se de forma endêmica aqui no Brasil, Belém, Manaus e Recife, né? Sendo que nas duas primeiras, em Belém e Manaus, a gente teve uma redução da transmissão. Já Recife, né, que é a cidade com o maior número de casos do país, bonito, né? Existe aí o Centro de Pesquisas Ageu Magalhães, fica lá na cidade universitária. Ele vem aí tentando medidas, né, de controle da filariose, desenvolvendo o mapeamento das áreas de risco para a doença. Existem até programas específicos dentro das universidades, programas de extensão, como a questão do pé com filariose, né, do tratamento dessas pessoas, tá? Então, a filariose ela é causada por um verme, né, e é um verme longo e delgado, tá? Aqui, ó, é o Wuchereria bancroft, tá certo? Outros agentes são encontrados em outros locais, mas aqui no Brasil apenas a Wuchereria bancroft é que causa a filariose. Qual é o problema desse danado, né? Vamos passar primeiro para o vetor. Ela é transmitida por um mosquito chamado Culex quinquefasciatus, tá? Quando o Culex ele pica uma pessoa que está doente, né, com microfilárias circulantes na corrente sanguínea, essas microfilárias elas circulam na corrente sanguínea, o mosquito vai lá e pica, o mosquito ele fica doente, né, que o mosquito não fica, tá? Ele vai ingerir através da picada, quando ele ingere o sangue, ele vai ingerir uma quantidade destas larvas, tá certo? E aí, estas larvas, essas microfilárias, elas perfuram a parede do estômago do mosquito e se alojam aqui no tórax, né, do bichinho. E aí elas vão se desenvolver, vão completar o seu ciclo de vida dentro do Culex quinquefasciatus. Não tem outra figurinha do Culex, mas deixa eu mostrar para vocês. Tá vendo esse bico aqui do Culex? O nome desse bico, será que eu sei escrever de outra forma? Calma, gente. Não quero isso, não. Vamos desmanchar, né? Então, esse biquinho aqui, tá? Ele é o que a gente chama de probóscito. Que esse biquinho, ele tem uma característica, uma anatomia que favorece tanto
ele sugar as microfilárias, né, quando ele pica alguém que está contaminado, como ele liberar de volta essas microfilárias quando ele vai picar uma pessoa saudável. Lembrando, né, sempre é a fêmea, tá certo? A fêmea que é hematófaga. Então, esse mosquito, né, o Culex quinquefasciatus, a gente encontra com frequência dentro das casas, né? É aqueles que ficam escondidos, aquele quando a gente sacode a cortina, quando a gente abre a porta, quando a gente mexe atrás da porta do quarto que é escura, eles saem, né? Elas agem no crepúsculo e picam durante toda a noite. Então, quando a mãe da gente diz assim, menino, deixa a janela fechada que tá dando 6 horas, é a hora das muriçoca, fecha a casa toda, né? Quem nunca, né? Fecha a casa toda, fecha a janela, fecha as portas, espera passar as 6 horas, que é a hora das muriçoca, né? Aí depois de 6 horas, que é a hora que elas se manifestam, aí pode abrir, né? Lá para as 7, 8 horas pode abrir, tá? Porém, essa hora do crepúsculo, mas eles ficam durante toda a noite, tá certo? É mais frequente nos meses quentes e chuvosos, pela questão, né, de que a água do solo amplia seus criadouros, mas ele é encontrado durante todo o ano. Quando aquele Culex, ele volta lá, vai picar outra pessoa, né? A larva infectante, a microfilária, ela passa por aquele bico, né? O probóscito, ele parece ele faz assim, ó. Deixa eu... Ai, minha gente, vocês sabem que eu gosto de desenhar, né? Saudades do quadro para desenhar. Ele é um bico assim, ó, tá? Compridinho. E aqui, ó, ele tem ele é maior, tá certo? Ele é como se fosse um megafone, tá? As microfilárias que estão aqui, quando ele suga a pessoa, quando ele vai picar, ela, né? Vai picar a pessoa, aí ela sai aqui, ó, é eliminada e vai para os vasos linfáticos. Por isso, lembra que eu falei lá no começo, decora esse nome, filariose linfática. Ela não vai necessariamente para a corrente sanguínea, ela vai para o sistema linfático, né? O sistema linfático tá lá juntinho com a nossa corrente sanguínea. Mas o sistema linfático ele é responsável pela defesa do nosso organismo. É aquele que quando a gente tem um ferimento, quando você leva um corte, primeiro sai sangue, né? O que a gente vê primeiro é sangue. Quando o sangue para de sair, que estanca, que fica saindo aquela aguinha, né? Aquela aguinha transparente, aquilo ali é a linfa, tá? Então, as microfilárias, elas vão para o sistema linfático, que é aquele sistema da aguinha, tá certo? E o que é que acontece? Aí elas vão se deslocando pelo sistema linfático até um determinado local. A questão é que elas se reproduzem intensamente. Então, ela tá lá. Vou desenhar aqui um sistema linfático bem precário, tá certo? Mas vocês vão compreender. Vou até mudar de cor. E aí, ó, o que é que vai acontecer? Digamos que ela resolveu se alojar aqui. Começa a se reproduzir, a ficar um monte de filária. Quando essas filárias enchem aqui essa região, o que foi que aconteceu agora, minha gente? A linfa, aquela aguinha, né, que cura as perebas da gente, que estava vindo, não tem mais como passar. Então, começa a ficar retida aqui e vai promover, né, um edema, um inchaço, né? Essa área aqui vai ficar cheia e fez aí um edema no sistema linfático, tá? Não sei se deu para entender meu desenho, mas se não deu para entender, vocês mandam uma mensagem para mim no WhatsApp que eu desenho no papel mais bonito, tá? Então, primeiros sintomas, processos inflamatórios, quando o verme morre,
né? Eles estão aí nos vasos linfáticos, então ele causa uma inflamação do sistema linfático. Aí vai ter febre, calafrio, dor de cabeça, sensibilidade e vermelhidão, né? Vermelhidão é uma característica de infecção, tá? Local que tá com uma ferida, quando ela começa a ficar muito vermelha ao redor, é porque tá tendo uma infecção, tá certo? Pode acontecer, como eu tinha falado, ó, no escroto, cordão espermático, mama e principalmente membros inferiores, tá? Os mais comuns, né, são nos membros inferiores e pode ainda haver a inflamação dos nódulos linfáticos, né, aqueles que a gente tem no sovaco, aqui no pescoço, porque ele está afetando o sistema linfático, né? E essas lesões genitais também são comuns, né? Então bota aí na internet filariose no escroto para vocês verem como fica, para ver se vocês querem ter isso. E aí, né, chegamos aí ao final mostrando aí a figurinha. Então, imagine aí, né, aquele acúmulo, né, uma reprodução intensa, ele vem e impede a circulação e aí o membro começa a inchar, tá? Então, gente, essas são aí algumas doenças relacionadas ao saneamento, destacando, né, filariose, o que é que tem a relação com saneamento? Lançamento de esgoto nos cursos d'água em córregos favorece a proliferação do vetor, né, porque o vetor, ele gosta de água poluída, tá? O Culex, ele gosta de água poluída, ele gosta de água com muita matéria orgânica, baixa oxigenação. Então, tudo a ver, né, com saneamento, tá certo? E são algumas das doenças, né, que a gente tem, né? São só essas, obviamente não, são muitas, né? Aqui, por exemplo, a gente nem falou da dengue, né? Nem falei da dengue, e a dengue é uma doença que é extremamente importante, tem bastante relação com saneamento, a questão dos locais onde o abastecimento de água não é eficiente, que as pessoas precisam juntar água, e aí por conta disso existe aí a multiplicação dos criadouros, né, e favorece a reprodução dos vetores, tá? E várias outras. Mas assim, eu queria destacar essas, para a gente ter aí mais ou menos uma ideia de diversas doenças, né, tanto causadas por transmitidas por insetos vetores, como outras que são transmitidas apenas pela água, pelo solo contaminado, tá? E é isso, né? Dúvidas, angústias, amarguras, qualquer coisa que vocês tenham que perguntar, pode mandar pra gente lá no WhatsApp ou outra coisa. Eu sei que a aula ficou um pouco longa, mas é porque o conteúdo realmente é bastante extenso, né? A gente só tem mais um encontro, que nesse último encontro a gente vai falar sobre o manejo de pragas e vamos falar também um pouquinho, né, tirar dúvidas e tudo mais. Não esqueçam de fazer o exercício que está lá no Forms. Não esqueçam de marcar como concluído para que eu possa receber e colocar a nota lá no Classroom mesmo. Quem esquecer não tem problema, só que não vai ver nota no Classroom, só vai ver nota lá no que é acadêmico no final, tá? E, se Deus quiser, em breve eu boto as notas todas de vocês, tá bom? Um cheiro, para a semana estamos aí de novo para concluir saúde pública e começar a poluição e impactos, tá? Cheiro para todos.